E aí, galera, John Textor foi ao mercado e pretende trazer, né, praticamente já está dado como certa a contratação de Luiz Henrique pelo Betis, né? Lembrando que o interesse do John Textor é manter o jogador até 2025, né? E o valor que ele está disposto a pagar é 20 milhões de euros pelo jogador. Parece que o Luiz Henrique vai ser uma boa ele vir para o Botafogo porque ele vai poder ser titular, né? Mas, assim, tem algumas coisas ainda que precisa ser alinhada, né? Lembrando que o técnico do Betis relacionou o Luiz Henrique, né, para esse próximo jogo. Então o jogador ele deve ainda jogar pelo Betis, né? E o Botafogo, a princípio aí, vai pagar em torno de 6 milhões de reais pela contratação do Luiz Henrique, que deve chegar ao Botafogo já nessa próxima semana para poder assinar o contrato e jogar pelo o Fogão, né? O Botafogo tentando se reforçar, tentando montar uma equipe competitiva para essa temporada de 2024. Nono no ranking, um gol, 3 assistências. Aí em finalizações ele é o quarto no ranking do Real Betis e em dribles certos ele é o segundo, mesmo então sem participar assim de tantos jogos. É um chapéu? Não deixa. É um chapéu. O Flamengo estava interessado, o Flamengo viajou à Europa para buscar o Luiz Henrique e o Botafogo conseguiu convencê-lo. Em condições normais, o Botafogo não ganharia concorrência por um jogador contra o Flamengo. E o que são condições normais? Se fosse associação contra associação, o Botafogo, nessa nova realidade de SAF, fazendo parte de uma rede multiclubes, tem um argumento, que é a possibilidade do jogador voltar à Europa, já tem até uma garantia nesse contrato com o Botafogo. Não é um argumento, isso é um destino já. Não é que o Botafogo chegou e falou assim, vem jogar aqui, tá Sim. bom, eu vou. Não, é o seguinte, vai jogar no Lyon, tá bom, eu vou. Tá, mas antes passa no Botafogo. Exato, mas é um trunfo que o Botafogo tem de certa forma, entrar numa briga contra o Flamengo. Então, você usa isso de alguma maneira e por mais que seja pouco tempo, para o torcedor do Botafogo, isso tem um peso. Opa, o meu time agora consegue entrar numa dividida dessa, mesmo que seja jogador dividido, não é totalmente do Botafogo. O outro lado disso fosse no Flamengo, a gente já saberia que o Luiz Henrique assinaria um contrato de longo prazo, de 5 anos, daria retorno esportivo. Se não desse retorno esportivo, é um jogador que tem muito potencial para dar retorno financeiro, 23 anos, jovem. Então, no Botafogo é diferente, mas o torcedor do Botafogo, naturalmente, tem esse sentimento, até pelo que aconteceu com o Jefinho, os jogadores recentemente que foram agora, o Perry e o Adrielson para o Lyon, outros que vão até para o Molenbeek, da Bélgica, aconteceu com o Luiz Segovia no meio da temporada, o Caçapa, que acabou indo para lá, mas tem o ônus e o bônus de ser parte de uma SAF, de uma holding. O Botafogo usou o bônus, que é essa capacidade de convencimento e de investimento maior, e também arca com o ônus, que é não poder contar com um jogador por um longo prazo. O Textor, ele faz o negócio pensando em todo o conglomerado dele, O Flamengo né? tomou um chapéu do Textor, não do Botafogo. Foi, do Textor, que é dono do Botafogo. Parte do Botafogo. Mas o Botafogo não quer o Luiz Henrique o Textor não quer o Luiz Henrique pro Botafogo. Na hora da zoação, amigo, o torcedor do Botafogo... Sim, mas é momentâneo. Sim, é momentâneo. Não, mas eu não, assim, sinceramente, eu não posso te garantir isso, que o Textor não quer o Luiz Henrique no Botafogo. O Botafogo faz parte do Textor, assim como o Leão faz parte. A maneira dele trazer o Luiz Henrique pro Botafogo foi amarrando um contrato ali para ele jogar no Leão também. Então, assim, eu acho que ele tem boas intenções com o Botafogo. Boas, mas momentâneas. Posso me dar o benefício da dúvida? Agora eu vou fazer... Antes eu normalmente faço a advogada... pode ser, eu vou fazer advogada do diabo. Tá, eu vou defender bilionário aqui no Sport Center. Tá, eu tenho um outro cenário bilionário também. Que eu defendi antes era Taylor Swift, mas agora John Textor também. Vamos lá. Imagina que o John Textor, Bruno Vicari, ele realmente queria o jogador no Botafogo. Viu que para poder agradar o Thiago Nunes, a torcida e tal, ele estava perdendo essa corrida pro Flamengo. Sim. E aí ele falou, cara, como que eu posso convencer esse cara? Porque eu quero muito ganhar essa corrida pelo Botafogo. E aí ele vai lá e já amarra um segundo clube dele como uma condição para, realizar a vontade do Botafogo. Então, assim, no fim das contas, o Lyon sai ganhando nessa também. Porém, ele às vezes tomou essa decisão de já amarrá-lo a um clube europeu. Que era a única maneira possível. Era o jeito que ele conseguiria beneficiar o Botafogo. Às vezes foi com a intenção de Botafogo. E para ele também é interessante o Botafogo triunfar, pro Textor.
Né? Ele Não, claro, também é. investimento Também dele, é. precisa que o... Sim, mas o que convence, o Cícero acabou de contar pra gente, o que convence não é assim, você vai jogar no Botafogo. O que convence é você vai continuar na Europa. Mas a gente não está falando sobre o argumento, a gente está falando sobre o coração dele na hora de utilizar esse argumento. Porque você pode pensar pelos dois lados, do tipo, ele está usando o Botafogo para depois ter o Luiz Henrique, ou ele está usando o Lyon para conseguir ter o Luiz Henrique no Botafogo. Entende? Ele está pensando no Lyon. Mas é inevitável que o torcedor do Botafogo... Sim. se chateie também por ver o seu clube muitas vezes em segundo plano. Mas a partir de Isso- agora... Não, se eu sou o Botafogo agora, eu também aceito. Acho que ele vai ajudar, vai pra ser importante Libertadores. agora. Mas assim, É um sentimento dividido mesmo, mas o torcedor brasileiro não está acostumado com isso. O torcedor brasileiro está acostumado com o dirigente que pensa única e exclusivamente no clube dele. O cara vai em todas as divididas, o cara às vezes é até passional demais. eu vou dar- Essa realidade multiclubes é algo totalmente novo e, de certa forma, gera um desconforto para o torcedor brasileiro. Aconteceu nessa janela também. O Palmeiras queria o Caio Alexandre e queria o Cauli, certo? O Bahia, através da sua SAF, através do seu grupo, conseguiu ter esses dois jogadores. Mas o grupo City não contratou o Caio Alexandre para jogar no Manchester City. O Cauli não ficou no Bahia porque daqui 6 meses ele vai no Manchester City. O Caio Alexandre vai para o Bahia para defender o Bahia. Sim. O Cauli não há fica nem- no Bahia para ficar no Bahia. Não é atrelado ao contrato. Isso que eu tô e falando. ao outro Mas clube. eu acho que eu entendo o que você está falando, mas talvez também, pensando na ótica do Botafogo, Cícero, tô aqui tentando pensar de coração, pensando que porque assim, não é possível que o Textor enlouquece do jeito que ele enlouquece com o Brasileirão, com o Palmeiras, falando pra ele. compra briga com a Leila pra, no fim das contas, também ele não se importar. Ele se importa, Ele claro. pode estar fazendo assim, Cissão. Tô tentando pensar com o coração puro. O único jeito de trazer o Olha, Luiz Mari, Henrique é envolver o Lyon? Então eu vou colocar o Lyon numa cláusula, mas na verdade é porque eu quero muito ele no Botafogo. Entende? Ele vai usar o Lyon para tê-lo no Botafogo. Ô Mari, eu usei o termo satélite, que não é meu. Eu estava fazendo um povo fala, ouvindo torcedores ali na porta do Newton Santos, antes do último jogo que eu fiz lá, e comentando sobre assuntos do Botafogo, contratações, saídas. Um torcedor falou isso. A única coisa é que o Botafogo virou um clube satélite do Lyon. Qualquer jogador que se destacar aqui, a gente já sabe que não vai ficar. Vai embora. Vai ser mais valorizado na Europa. Até para depois o Lyon vender ele para uma Premier League, para algum clube da Premier League ou de La Liga, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid. Resta saber se essa situação incomoda até que ponto o torcedor do Botafogo. Era melhor o time não tinha investimento nenhum antes, brigava para não ser rebaixado, mas tudo era do Botafogo, aquela coisa do torcedor que só vê a camisa alvinegra, ou agora o Botafogo tem condições de brigar por título de brasileiro como brigou, não ganhou, mas brigou, tem condições de brigar aí, chegar na Libertadores, coisa que há muito tempo não se pensava, mas todo jogador que se destacar não vai ficar, tem vida curta no Botafogo. A dúvida é essa, o Botafogo virou um clube satélite? Virou, isso não tem dúvida, isso não é pejorativo, é a realidade. Agora, resta saber, seria até bom uma pesquisa com a torcida do Botafogo para a gente ver o que pensa a grande parte da torcida do Botafogo a respeito do assunto. O sucesso dele aqui vai Eu recebi uma encurtar mensagem. a permanência dele. Isso que é ruim. Ô Cícero, eu vou te liberar, porque a gente já precisa encerrar o assunto. Te agradeço pela participação aqui. Bom final de semana para você. Porém, eu recebi uma mensagem aqui de uma comentarista, Igualmente, Tamara. para todos. Tamara Batista está aqui participando e falou assim: mas Bruno, Vicari, essa parte ela não botou não, ela só botou mais. O torcedor brasileiro já não está acostumado a perder o jogador quando ele brilha aqui no time? É uma novidade? Ah, o Endrick brilhou lá no Palmeiras, não é um clube satélite, foi embora. Mas O Luiz Henrique brilhou no Fluminense e foi embora com pouco tempo também. Não é, o Savinho, ele piscou no Atlético e já estava no Girona. Não é também um mal que só o Botafogo está vivendo. Mas a partir do momento em que você, Tamara, tem uma SAF importante no seu clube, você espera que não seja só uma passagem. Ao contrário, quando chega 777, o Payet é jogador do Vasco. O Everton Ribeiro é jogador do Bahia. Mas acho que são maneiras de negócios. Acho que são formas Pelo de menos você vai ter um negócios. cara que você vai perder. Não... Claro, são maneiras de negócios, mas assim, essa não é a que mais agrada o torcedor do Botafogo. Não é, mas aí o torcedor a gente vai ter que voltar lá atrás com quem fez o clube chegar nessa situação de virar uma SAF. Mas, por exemplo, o Caçapa teve sucesso no Botafogo, o que fez o Textor? Mas a garantia não era de ficar no Botafogo, né?
do Caçapa. Sim, mas ele estava lá, ele Ele era o foi fazer um técnico do trabalho Botafogo, pontual. o Botafogo estava bem com ele. Aí o fazer um sucesso trabalho dele pontual. fez com que ele fosse para outro time. Sim. É isso que o Botafoguense não quer ter mais essa insegurança, né? Queria ver o Luiz Henrique a temporada inteira, tomara que isso aconteça. Mas, por outro lado, se o Luiz Henrique chega, encaixa e o Botafogo vai muito bem na temporada, o torcedor também vai ficar feliz. Vai querer que ele permaneça, mas é isso. Desde Ele que veio ele para fique fazer até o final da ele veio pra temporada. fazer o Eu acho que a trabalho dele. questão é ficar 6 meses ou ficar a temporada inteira. É. Eu acho Não, que mas garantindo a temporada inteira, perder um jogador que se destaca é O natural. torcedor do Botafogo hoje é aquele meme. Contratamos o Luiz Henrique, mas ele fica só até o Até o meio do ano. ano. Vou pedir pra rede social cortar isso, tá, Breno? Seguimos no Sport Center. Mas é melhor ter do que não ter. É isso sim. isso, Claro. é isso. Galera, isso aí, né? O Botafogo tá. É exatamente isso aí que o torcedor falou. O Botafogo virou um clube satélite. O Botafogo tá jogador já pensando em jogar para outro clube. É o dono do Botafogo agora, né? O cara que comanda o Botafogo, a SAF, o John Textor, ele pensa nisso. O cara quer fazer o dinheiro girar, o cara quer ganhar dinheiro. Então, assim, errado não tá. O pessoal tá pensando o quê? O torcedor tá pensando que a SAF vai chegar e vai desembolsar bilhões trazendo jogador galácticos e vai ficar com prejuízo? Não vai. Não vai. Nenhuma empresa vai ficar com prejuízo. Você pode apostar. E o John Textor pegou o Botafogo nessa intenção de fazer dinheiro. A intenção deles é essa, é ganhar dinheiro com jogadores, fazendo essas transações, como tem vários clubes envolvidos, traz pra cá, joga pra lá, depois joga pra cá e assim vai fazendo. Vai fazendo essa jogada aí, vai trazendo jogadores de um clube para outro. Isso daí é interessante também para o jogador e para o clube, porque nessa onda aí o jogador vai ganhando mais dinheiro, vai sendo mais valorizado. Então, hoje, essa é a grande vantagem do cara ir pro Botafogo. O cara tem outros clubes também que ele pode ir depois da saída do Botafogo. E eu acho que isso daí é interessante. Sim, o torcedor, é claro, fica chateado. Ah, meu jogador veio, mas já vai sair. É normal, o jogador normalmente chega e já sai logo. O jogador não fica tanto tempo assim. São poucos clubes que conseguem segurar um bom jogador por muito tempo. Eu acredito que não vai ser diferente também no Botafogo. O Luiz Henrique chega para poder jogar essa Libertadores. O Botafogo, lembrando, vai disputar pré-Libertadores, precisa passar por essa fase para poder entrar na fase de grupos, então precisa se reforçar, precisa ter um bom time, né? Lembrando que o Botafogo não vive um bom momento. Ano passado o Botafogo acabou entregando o Campeonato Brasileiro, o Botafogo iniciou o ano ainda com algumas incertezas e o torcedor ele quer contratações para poder ver se esse time volta a engrenar. Eu acredito que igual ano passado não vai ser, mas o Botafogo pode sim voltar a ser competitivo. Galera, essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês e coloca aí também sobre a contratação do Luiz Henrique no Botafogo.